Bem-vindos ao canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa linda bolsinha porta-chocolate. Muito fácil de fazer, linda, uma graça. Prepare seus retalhinhos e vamos fazer a bolsinha. A gente vai começar fazendo um molde muito simples que você faz numa folha de sulfite. Só marcar um pedaço da folha medindo 20 por 20. Essa é uma sugestão de tamanho, você pode fazer no tamanho que você quiser, é só usar o mesmo tipo de molde, um quadrado e depois um outro pedaço para fazer as orelhinhas. Minha sugestão para o tamanho da orelhinha é 7,5 por 14. Recortei as duas marcações que eu fiz e agora eu vou dobrar ao meio, tanto a orelhinha quanto o rosto. E em uma das pontas eu vou arredondar. Você pode fazer isso à mão livre ou você pode usar um copo, um cone de linha, alguma coisa que te ajude a deixar a ponta da orelhinha arredondada. Vou fazer a mesma coisa no rosto. Para isso eu vou usar um pratinho. Aqui no molde eu desenhei uma carinha que você pode fazer usando um carimbo, usando pintura ou bordando à mão, bordando a máquina. A minha eu bordei a máquina. Se você não tiver uma bordadeira, não deixa de fazer o coelho por causa disso. Até com o fundo de uma caneta você faz um carimbo com tinta para fazer os olhinhos e o nariz. Uma dica, na hora de fazer o rostinho, tanto faz pintando, desenhando, bordando, mas que você use da metade para baixo do seu tecido. A carinha fica mais engraçadinha dessa forma. Aqui eu tenho todas as peças cortadas. Eu corto 2 vezes o rosto no tecido liso, 2 no estampado para o forro. E na orelha, mesma coisa, 2 vezes no liso, 2 vezes no estampado, que é o forro. Agora eu vou pegar as orelhas e vou colocar um estampado e um liso, direito com direito, e vou passar uma costura em volta para unir esses dois tecidos, deixando a parte de baixo para desvirar. Já nas partes que vão compor o rosto, eu vou dobrar meio centímetro em cada lateral, vou dobrar para o lado do avesso, vou fazer isso no tecido principal e também no tecido do forro. Esse meio centímetro eu vou dobrar, que é onde eu vou fazer a canaleta. Então eu vou dobrar só na partezinha de cima da minha bolsinha, mais ou menos 2 centímetros em cada lado. Dobro meio na largura por 2 da altura. Você vai ver direitinho na hora que eu for costurar. Isso é só uma pequena bainha que a gente vai fazer para a parte que vai ficar aberta para passar a nossa fita. Aqui na máquina eu comecei só passando uma costurinha naquele pedaço que eu falei para vocês que seriam a bainha da canaleta. Somente 2 centímetros e depois eu deixo o restante aberto, que é por onde a gente vai unir o avesso com o direito. Aqui eu tô unindo as partes das orelhinhas, de 2 em 2. Depois de unir as duas partes da orelhinha, eu vou desvirar, passar
e fazer um pesponto em toda a volta dela para deixar ela bem acabadinha. Vou montar a parte da frente colocando a carinha do coelho para cima e depois, com o lado estampado das orelhinhas virado para baixo, eu vou posicionar na frente da carinha. Para isso, eu vou dobrar, fazendo com que a ponta encoste no meio para eu marcar o local que eu quero colocar as orelhinhas. Depois de posicionadas as orelhas, eu coloco o lado estampado do meu tecido do forro encostado na carinha. Então, vai ficar lado direito com lado direito. Vou passar uma costurinha reta na parte de cima, unindo o forro com o tecido principal. Na parte de trás da bolsinha, faço a mesma coisa. Coloco o tecido principal e o forro, lado direito com lado direito, e passo uma costurinha na parte de cima para unir os dois. Vou passar um pesponto agora, bem na costura que a gente fez unindo frente e forro, e com esse pesponto eu vou segurar minha margem de costura para o lado do avesso, o lado do tecido estampado. Faço a mesma coisa com a parte de trás, um pesponto também para dar acabamento nesse nosso trabalho. Agora que está pronta a parte da frente e a parte de trás, a gente vai unir frente e verso para finalizar a nossa bolsinha. Para isso eu vou posicionar direito com direito, parte estampada que é o forro com parte estampada, o liso com a carinha. E aí eu vou passar uma costura em volta, respeitando aquele espaçozinho que a gente fez uma pequena bainha, a gente vai passar a partir dele. Essa é a parte que vai ficar aberta, ela vai servir tanto para a gente desvirar, como para fazer a canaleta por onde vai passar a fita. Então, eu começo logo abaixo dessa bainha, dou a volta na parte lisa toda e paro quando chegar na próxima bainha. Para isso, eu dou um retrocesso na parte da frente e na parte de trás da costura. Eu vou fazer a mesma coisa na parte estampada e na parte lisa. Então, vai ser estampado com estampado, vou passar a costura a partir da bainha, termino ainda no lado estampado. Depois, faço a mesma coisa no lado liso.
Vou desvirar minha bolsinha, usando a abertura que eu deixei para a canaleta. Vou desvirar e passar. Agora eu coloquei o meu forro para o lado de dentro. Tô dando um acabamento onde tem linhazinha do bordado. Vou usar uma fita de cetim para fazer a alcinha. A minha mede 1 centímetro de largura. E eu vou passar uma costurinha reta bem onde termina aquela minha canaletinha. Se for facilitar, você pode usar uma caneta que apague com ferro para fazer essa costura bem retinha. Essa costura vai dar a volta em toda a minha bolsinha. Vai ficar aberto somente o espaçozinho da canaleta. Com a canaleta pronta, a gente vai passar 2 vezes a fita. Eu peguei 2 pedaços de fita, medindo 90 centímetros cada um. Eu vou passar a fita em volta de toda a minha bolsinha 2 vezes. A primeira fita eu vou deixar as 2 pontas para o lado direito e a segunda fita eu vou deixar as 2 pontas para o lado esquerdo. Depois é só dar um nozinho e você pode até passar um isqueiro na pontinha da fita para que ele sele aquela pontinha e não fique desfiando. Depois de passar as 2 fitas, a sua coelhinha está prontinha. Ela serve para a criança levar para a escolinha, dá para passear com ela e você pode presentear uma criança enchendo a sacolinha de chocolate na Páscoa.